Olá! Nesta unidade iremos abordar as interações entre os xenobióticos. Assim, pretendemos que no final da mesma consigam descrever os principais tipos de interações. Uma das interações mais conhecidas e mais estudada é o efeito aditivo. O efeito aditivo decorre quando dois xenobióticos em doses idênticas ou diferenciadas têm um efeito final, quando associados, idêntico à administração de uma dose combinada de um dos compostos. Ou seja, imaginemos que temos o xenobiótico A na dose de 2 mg por quilo e o xenobiótico B na dose de 3 mg por quilo. A associação destes dois xenobióticos deverá dar o mesmo tipo de efeito que nós administremos o composto A na concentração ou na dose de 5 mg por quilo. Teremos então que o efeito tóxico combinado de dois compostos é igual à soma dos efeitos de cada um administrado isoladamente. A isso designa-se uma interação por efeito aditivo. O efeito sinérgico é um pouco mais perigoso quando falamos de condições tóxicas. Na realidade, o que se obtém no final da combinação dos dois compostos é um efeito superior àquilo que seria de esperar para o efeito aditivo. Temos então que quando o efeito tóxico combinado de dois compostos é maior que a soma dos efeitos de cada um administrado isoladamente, teremos então uma situação de efeito sinérgico. O efeito aditivo é muito frequente no caso dos pesticidas organosulfurados. Como exemplo de efeito sinérgico, temos aquilo que ocorre por uma associação entre o etanol e o tetacloreto de carbono. Na realidade, o etanol e o tetacloreto de carbono são ambos hepatotóxicos. No entanto, o etanol, pela sua capacidade indutora do citocromo P450, acaba por potenciar o efeito tóxico do tetacloreto de carbono, levando que a junção dos dois se obtenha um efeito tóxico muito superior à administração de cada um deles isoladamente em doses idênticas. Outros dois tipos de interações entre xenobióticos são a potenciação e o antagonismo. A potenciação ocorre quando um xenobiótico, não sendo tóxico, consegue aumentar a toxicidade de outro composto. Temos como exemplo aquilo que ocorre com o disulfiram e o etanol. O disulfiram não é tóxico, no entanto, quando administrado juntamente com o etanol, impede a metabolização do acetaldeído a ácido acético, aumentando os efeitos adversos do acetaldeído. Assim, o disulfiram aumenta os efeitos adversos do etanol por acumulação do seu metabolito acetaldeído, levando a uma maior toxicidade deste composto. Temos então nesta circunstância que o disulfiram potenciou a toxicidade do etanol. Um antagonismo é um efeito completamente contrário àqueles que tivemos até agora a descrever. Na realidade, o antagonismo pretende ou ocorre quando a interação entre dois xenobióticos leva a que se anulem os seus efeitos entre eles. Temos um antagonismo funcional. Os barbitúricos, que são depressores cardiovasculares, e a adrenalina, que é um excitador do sistema nervoso e também a nível cardiovascular. A associação dos dois levam a que os seus efeitos sejam contrariados fisiologicamente porque têm funções biológicas opostas. Também ocorre antagonismo químico, quando, por exemplo, associamos um quelante de metais com um metal. Neste caso, o quelante vai quelatar o metal e vai impedir os seus efeitos. Aliás, o dimercaprol é utilizado muitas vezes como antídoto para intoxicações por metais. O disposicional tem a ver com o processo cinético e muitas vezes ocorre por interferência a nível metabólico. É aquilo que acontece com o piperonilu tóxico e o paratião. O piperonilu tóxico é muitas vezes associado porque aquilo que faz é impedir o metabolismo do paratião e com isso contrariar o seu efeito na medida em que é o metabolito do paratião que é mais ativo enquanto pesticida. O receptor, a nível antagonismo de receptores, temos aquilo que ocorre com a naloxona e a morfina. A naloxona é administrada até para fins terapêuticos, exatamente porque a naloxona vai impedir a ação da morfina ao nível dos receptores. E, por isso, vai impedir os efeitos que a morfina exerce em termos fisiológicos.
O antagonismo pode ser assim, então, funcional, químico, disposicional e de receptores. Neste gráfico podemos verificar alguns destes efeitos numa curva de dose-resposta. Na realidade, aquilo que este gráfico pretende relacionar são as concentrações de dois compostos, neste caso o composto A e o composto B, e observar o efeito através da determinação da dose de eficácia de 50%. Alerta-se que quanto maior a dose ou a dose eficaz, 50%, menor é a eficácia do composto. Quer dizer que maior será a quantidade de composto que é necessário administrar para obter o mesmo efeito em 50% da população. Assim, podemos verificar que na linha amarela ocorre um antagonismo pela mistura dos compostos A e B, porque é necessária uma dose superior para obter um efeito em 50% da população. Ao passo que a linha roxa, teremos então aqui um efeito sinérgico ou de potenciação entre os dois compostos, na medida em que é necessária uma dose inferior para obter o mesmo efeito em 50% da população. A reta corresponderá ao efeito aditivo. Obrigado pela vossa atenção.